Finais alternativos oficiais? Pois é. Alguns filmes já foram lançados com finais diferentes em versões oficiais, e pode ser que você tenha visto um ou outro dependendo de como assistiu o filme. Bora pra lista de finais alternativos volume 2 aqui no Filmes Encontrados? Vale um aviso importante, aquele mesmo que eu dei lá no volume 1. Esse vídeo tem spoilers sobre os finais de cada filme que eu vou citar, já que esse é o tema do vídeo. Mas fica tranquilo e tranquila que dá tempo de você pausar ou pular o vídeo, porque primeiro eu vou falar que filme que é, vou dar uma contextualizada e só depois vou adentrar aos finais, tanto oficiais quanto alternativos, beleza? Aí dá tempo de você pausar tranquilo e não pegar nenhum spoiler. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se esse é seu primeiro vídeo por aqui, te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações, porque toda semana tem conteúdo novo. Os vídeos longos eu tenho postado às terças, que eu chamo de terças de filmes encontrados, e nas quintas eu sempre publico um short também. Às vezes vai rolar um short extra no sábado, quando acontecer alguma estreia de terror durante a semana e eu conseguir assistir ela no cinema. Uma forma de compartilhar aqui um breve comentário sobre o que eu achei dos filmes que estão em cartaz. Mas começando a nossa lista dessa terça de filmes encontrados com finais alternativos, vamos abrir com um terror sobrenatural adolescente dos anos 2000? Alucinação é um filme de 2001, escrito e dirigido por Stephen Carpenter, e que chegou aos cinemas brasileiros só no ano seguinte, entrando em cartaz em setembro de 2002. O longa conta a história de uma jovem chamada Cassie, que vai ingressar em sua vida universitária e acaba se envolvendo em um terrível acidente de carro, que tira a vida de seu namorado. Ela e mais dois amigos sobrevivem, mas o luto impede que a Cassie siga em frente, à medida que visões fantasmagóricas fazem ela perder a noção do que é pesadelo e do que é realidade. World for the living. Very strong, Cassie. And a place for the dead. Welcome to the party, Cass. But now, both worlds are about to collide. Cassie. Bom, no final a gente descobre que a Cassie estava meio que alucinando no hospital após o acidente de carro. Acidente esse que só ela e o namorado tinham sobrevivido. E enquanto ela estava em coma, dividido entre o mundo dos vivos e dos mortos, o que acontece grande parte do filme, ela interpretava as conversas do namorado de outra forma, como se ele fosse um fantasma conversando com ela diretamente do além. Quando na verdade ele estava vivo e só estava conversando ali com ela enquanto ela estava em coma. Esse desfecho é contado de duas formas: a versão dos cinemas e a versão Killer Cut. A versão dos cinemas, que é a versão que chegou por aqui, também não só nos cinemas como em VHS e DVD, termina com a Cassie acordando no hospital e encontrando seus pais e o namorado. O namorado conta pra ela que ficou esse tempo todo ao lado dela, conversando, até que ela acordasse, e ela diz que sempre escutou tudo o que ele falava, terminando o filme com um tom mais feliz e positivo, além de deixar mais claro a reviravolta, respondendo de forma mais objetiva o que eram as aparições do namorado durante todo o filme. Whole time saying, don't give up. Keep it. Yeah. I know. I heard him. I heard all of you. Na versão Killer Cut, a Cassie acorda sozinha no hospital em uma cadeira de rodas, e é surpreendida pelos homens mascarados que provocaram um acidente de carro, agora vestidos como enfermeiros, e eles acabam atacando ela. Na verdade, essa última cena era um pesadelo, e ela acorda ao lado do namorado, que tá vivo com ela ali na cama. Esse segundo final muita gente deve conhecer porque é a versão que ficou disponível nos streamings. Quem assistiu Alucinação pelo Prime Video, por exemplo, quando estava disponível no catálogo, era esse final que estava por lá. Eu particularmente prefiro o final da versão dos cinemas, acho ele mais emocionante e acho que encerra a história de maneira mais clara e objetiva. Acho o final da versão Killer Cut um pouco mais confuso, porque é como se fosse vários desfechos em um só, com a protagonista tendo ali a revelação de que na verdade ela estava em coma e o namorado dela estava vivo, aí ela acorda desse coma e depois ela acorda de um pesadelo de novo e o namorado dela tá vivo ali no final. Mas ainda que eu prefira o final da versão dos cinemas, no geral a versão Killer Cut é muito superior por conta da diferença na montagem, algumas cenas acontecem em ordem diferente, tem todas as cenas de violência que sofreram censura,
Na versão Killer Cut elas estão intactas, tem também algumas cenas de nudez que acabaram sofrendo alguns cortes, tem até uma abertura nova, que dá pra entender um pouco mais por que aquelas pessoas na boate que causam um acidente lá, que teoricamente tiram a vida do namorado da Cassie, mas na verdade quem morreu foram os amigos, dá pra entender um pouco mais nessa abertura por que essas pessoas têm essa obsessão pela Cassie, né? Eles acabam sequestrando ali uma outra jovem que tem todo o estereótipo, é bem parecida com a Cassie também. Então eu acho que no geral a versão Killer Cut é muito mais completa. Talvez um dia eu comente um pouquinho mais sobre ela em um vídeo, por exemplo, de filmes mutilados, que nem eu já fiz aqui pro canal. Quem sabe aí no volume 2 eu comente um pouco dessas cenas que estão presentes na versão Killer Cut e que não estão na versão do cinema. There's no one out here. He was here. He was right there. Pulando para o segundo filme da lista, ainda na década de 2000, temos Abismo do Medo, que já nasceu como um clássico ao contar a história de um grupo de amigas que adentra uma caverna cheia de criaturas medonhas. O longa acabou tendo 2 finais diferentes, porque quando foi ser lançado nos Estados Unidos, acharam que o final original, já exibido no Reino Unido, era pessimista demais, em que a protagonista a princípio parecia que tinha escapado da caverna, para instantes depois ter uma visão fantasmagórica da amiga morta e acordar novamente dentro da caverna de onde ela nunca tinha conseguido escapar. O longa encerra bem triste, com ela revivendo a festa de aniversário da filha, à medida que o som das criaturas vai aumentando em volta dela, dando a entender que logo elas vão chegar ali para atacá-la. A diferença foi que, para ter um final um pouco mais otimista, a versão lançada nos cinemas nos Estados Unidos encerrava o longa antes da protagonista acordar novamente na caverna, dando a entender que sim, ela tinha conseguido escapar, ainda que tudo o que tinha acontecido lá iria assombrar ela para sempre. Aqui, sem dúvida alguma, eu prefiro 1000 vezes o final original com ela acordando dentro da caverna. É desolador, mas muito mais impactante e fica com você depois que o filme termina por um bom tempo. Esse lance de mudar o final para um determinado público também aconteceu com o primeiro Atividade Paranormal, que de filme independente sendo exibido em festivais, acabou se tornando um enorme sucesso de bilheteria mundo afora quando foi vendido para distribuição nos cinemas. E aí o final foi alterado para entregar um desfecho mais macabro. No corte original, exibido em festivais, o filme encerrava de uma maneira bem real, com a chegada da polícia no local para apurar os acontecimentos, sem um grande susto final. Nesse final, a Kate, que é a protagonista do longa, retorna ao quarto após matar o marido e fica 2 dias em estado de choque, se balançando sentada no chão até que a polícia apareça no local e um dos policiais acabe atirando nela. Mas para o lançamento nos cinemas, a pedido de ninguém menos que Steven Spielberg, após a Paramount Pictures comprar os direitos, o diretor Ori Pelli seguiu a sugestão e mudou o final. Todo o final com a polícia foi removido para entregar um último gelo na espinha para o público. Agora a protagonista retornava ao quarto após arremessar seu marido de forma violenta contra a câmera. Em seguida, ela olha de forma sinistra na direção da câmera até que seu rosto deforme, revelando a possessão. Esse acabou sendo o final oficial, mas no DVD também teve outro final alternativo que acabou sendo mais perturbador e mais realista. A Kate volta para o quarto e tira a própria vida, cortando o pescoço com um enorme facão em frente à câmera que registra tudo. Esse final chegou a ser utilizado em uma versão alternativa do filme, lançada como corte sem censura nos Estados Unidos. Por aqui, esse final da faca está disponível como um extra separado no DVD lançado pela Play Art. O diretor chegou a gravar inúmeros finais para que tivesse diferentes opções na hora de montar o filme, mas os 3 principais que foram de fato utilizados em cortes oficiais do filme foram esses 3 que eu citei. Qual deles você prefere e qual você acha que faz mais sentido dentro da proposta do filme? Eu gosto muito do final original, com a polícia chegando na casa. Inclusive, foi o primeiro final que eu vi, porque na época, antes do filme sair nos cinemas, já circulava na internet o release do corte que era exibido em festivais. What's happening to me? This thing left a message. If it's not a ghost, what is it? Na lista anterior, no volume 1 de finais alternativos, eu tinha comentado sobre o final não utilizado de O Grito 2,
E para fechar a lista desse vídeo, eu trouxe o final alternativo do primeiro Grito, o remake americano de 2004, que sim, também teve um final diferente, sendo esse o único da lista de hoje que não foi utilizado em nenhuma versão oficial do filme. Na versão dos cinemas e na versão do diretor, o longa encerra da mesma forma com um único final oficial, a Karen sendo levada para ver o corpo do Doug, o namorado dela que morreu lá no incêndio da casa. E aí nessa cena a gente tem ali dois momentos sinistros envolvendo mais aparições da Kayako. A mão e o cabelo dela que aparecem ali junto com o corpo do Doug, para em seguida também a Karen se dar conta que na verdade a Kayako tá atrás dela, para um último susto final ali, dando a entender que a Karen não conseguiu se livrar da maldição, também deixando aí aberto uma porta para uma possível sequência. No final alternativo, a Karen acorda na ambulância em frente à casa do Saeki. Ao olhar pela janela da ambulância, ela vê o Takeo, a Kayako e o Toshio entrando na casa, como se estivessem voltando de um passeio feliz pelo bairro. A Karen chega a chorar por conta do choque que está sentindo em presenciar esse momento feliz daquela família comum antes daquela tragédia toda. Um final muito mais melancólico, que segundo Takashi Shimizu, poderia confundir o público. Uma pena, porque é uma cena muito bonita e a Sarah Michelle Gellar tá ótima nela. Acho que encerraria a história com um tom dramático muito mais forte, mesmo que ficasse sem um susto final. Ficaria no ar se a Karen tinha sobrevivido ou não, presenciando ali esse loop que a família Saeki vive desde os assassinatos. 僕は自分で出したアイデアなんだけど、アメリカ側は本当に大丈夫なのかなと思ったら、やっぱり最後の最後にテストスクリーンでこれじゃちょっと観客のほぼ9割方がこのシーンの意味がわからなかった。ハッピーエンドだと思っちゃった。こんだけサラがね、カレンが深刻な顔してるのにハッピーエンドと思うアメリカ人。ちっちゃい年を君が出てくるんだよね。これは優也君。その割にでも優也も結構こう疲れてくると慣れてきちゃうっていうね。ただ幸せだった頃の佳代子の一家を救急車の窓越しに見ちゃって。この時から彼の運命が決まっていたっていう、ちょっと高度すぎるエンディングなんで、わかりづらかったと。Esse final não foi utilizado em nenhum corte oficial do filme, mas foi lançado como extra na edição especial em DVD, com comentários em áudio tanto do diretor Takashi Shimizu como da atriz Takako Fuji, que vive a Kayako. Uma pena, porque teria encerrado o remake de uma maneira perfeita. Mas e aí, já conhecia todos esses finais alternativos? Acha que algum deles merecia ter ficado no corte do cinema? Me conta nos comentários e aproveita para deixar um like nesse vídeo se curtiu o conteúdo e se quer mais listas como essa. Muito obrigado por ter assistido até aqui, se inscreve para receber os próximos vídeos e a gente se encontra na próxima terça de Filmes Encontrados. Até lá!